Muito boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Esta é a Hora Nazarena, o seu devocional diário, um devocional da Igreja do Nazareno, para abençoar a sua vida, a sua família, aqueles que vivem à sua volta. É muito bom nós podermos nos reunirmos através da internet para anunciar esse momento exclusivo das nossas vidas, de podermos meditar em um texto da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar um texto que se encontra no Evangelho de São Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 24 até o 30. Vai nos dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa, pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo na minha tentação, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai me confiou, para que comam, bebam a minha mesa no meu reino, e vocês assentarão nos tronos para julgar as tribos de Israel. Amém? O cenário que nós estamos lendo aqui nesse texto é algo bem interessante. Era quinta-feira, né, e a Páscoa dos judeus. Tudo estava preparado, né? Pedro, Tiago, João já tinha procurado o dono daquele estabelecimento, deixado todas as ordens, as orientações de Jesus, e agora os discípulos chegaram, cada um deles vindo de uma região, para aquele momento apropriado, né, a Páscoa dos judeus. O cabrito, o cordeiro já estava assado, as ervas amargas já prontas para se colocar na mesa, mas faltava uma coisa: quem o serviria? E de repente vem Jesus com uma toalha na cintura, um pano na cintura e uma toalha no ombro. E à medida em que cada um deles vai sentando, Jesus Cristo vai com um balde de água, uma bacia e a toalha lavando os pés. Para eles, um escândalo. Como o Mestre, o Senhor dos Senhores, o Messias, o escolhido de Israel, o esperado entre as nações, pega uma toalha para lavar os pés daqueles plebeus. E aí Jesus faz a eles uma pergunta: quem é maior? O que serve ou o que é servido? E Jesus dá a resposta para eles: é claro que é o que é servido. Mas Jesus diz: não no meu reino. No meu reino não é assim. Jesus nos deixou um exemplo muito interessante que tem vindo à tona nos dias de hoje, através de alguns escritores como John Hutton, como alguns livros que falam da liderança servidora, aonde aquele que é o líder é aquele que está pronto a se doar e não somente receber. Para a sociedade isso parece novo, mas nós vamos ver que Cristo já praticava isso há 2000 anos atrás. E o propósito de Cristo era muito simples: que aqueles que querem entrar no seu reino, antes de pensar em ser servido, sirva. Parece o oposto do que nós estamos vendo na igreja hoje, né? Enquanto a sociedade está procurando uma liderança servidora, parece que na igreja, né, os líderes que se levantam é aqueles que querem ser servidos. E eu quero dizer claramente que esses não servem para o reino dos céus.
Esses não servem para verdadeiros seguidores de Cristo, porque esse Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o escolhido de Israel, o Messias, aquele que veio para ser o Deus deste mundo, ele esvaziou-se de tal forma, de tal maneira, que ele passa a servir os seus discípulos. Ele lava os seus pés, ele apresenta o seu reino, e mais do que isso, ele deixa toda a sua majestade, toda a sua glória, se esvazia de si mesmo, torna-se homem semelhante a nós, exceto no pecado, e esteve disposto a ir para uma cruz e morrer a nossa morte para que nós pudéssemos ter a vida eterna. É essa liderança que deve nos cativar. E é essa liderança que Deus espera da sua igreja hoje. Não somente a liderança para a igreja, mas em tudo na vida. Nós precisamos entender que, como servos do Senhor, nós não estamos aqui para ganhar o mundo, mas para ganhar a vida eterna. Nós não estamos aqui para nos enchermos de riquezas deste mundo, nós estamos aqui para que o acúmulo das nossas riquezas seja no céu. Nós não estamos aqui para viver um mar de rosa, mas sim para saber que até o sangue dos mártires faz com que vidas sejam salvas. Isso é a liderança que Cristo deixou o exemplo para os dias de hoje. E quem não serve para servir, não serve para ser discípulo de Cristo. E Cristo continuamente tem dado este exemplo para a sua igreja hoje. E você? Você tem estado apto para servir? Você tem colocado seus dons e talentos à disposição de Deus para servir o próximo? Você tem colocado a intensidade do seu coração para que aquele que está à sua volta se sinta bem para com Deus, bem para com o próximo, bem para com todos? Você tem feito com que a vontade do Senhor se cumpra nessa terra e muitas das vezes anulando a sua própria vontade, porque nos importa que Ele cresça? Você tem feito tudo o que te é possível e às vezes até aquilo que é impossível para que o Senhor sobressaia em tudo e que o nome dEle cresça, não o nosso? Que Deus abençoe a sua vida, porque o Senhor tem procurado aqueles que estão dispostos a servir e não ser servido. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja do Nazareno no Tauá, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Compartilhe, ore, e o Senhor há de abençoar o seu povo nesse tempo, como o Senhor disse que faria. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã.